Hidrogênio, o combustível do futuro. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu estou aqui para falar sobre o hidrogênio. Alguns de vocês devem saber que já fizemos um vídeo sobre os perigos da utilização da eletrólise caseira com sal de cozinha para obtenção de hidrogênio para veículos. E só para deixar claro, caseira significa feito em casa, usando sal de cozinha para obtenção de hidrogênio sem controle químico, sem controle elétrico e físico sobre a eletrólise. Esse vídeo recebeu vários comentários dizendo que tínhamos alguma ligação com a indústria do petróleo e que estaríamos criando uma teoria da conspiração. Mas para mostrar que não temos nada contra a utilização do hidrogênio como combustível, esse vídeo é exclusivo sobre o tema. Então, vamos lá! O hidrogênio é o elemento mais abundante na Terra. No entanto, ele é quase sempre encontrado como parte de outro composto, como água ou metano. E para ser usado em veículos, deve ser separado em hidrogênio puro. Uma vez separado em hidrogênio puro, nós o combinamos com o oxigênio do ar por meio de uma célula de combustível, gerando eletricidade e eliminando água por meio de um processo eletroquímico. O hidrogênio pode ser produzido a partir de diversos recursos, incluindo combustíveis fósseis, biomassa e também a eletrólise da água. O impacto ambiental e a eficiência energética do hidrogênio depende de como ele é produzido. Afinal, se um processo demanda mais energia do que é liberada, esse processo não é sustentável. E quais são as formas de se produzir o hidrogênio? Bem, eu separei aqui duas formas. Em primeiro lugar, temos a reforma do gás natural ou gaseificação de combustíveis sólidos ou líquidos. O gás de síntese é uma mistura de combustível de gases e é produzido pelo processo de gaseificação. Basicamente, ele é criado pela reação do gás natural com o vapor em alta temperatura e, posteriormente, o monóxido de carbono irá reagir com a água, separando o hidrogênio adicional. Esse método é o mais barato, mais eficiente e mais comum para a produção de hidrogênio. No entanto, do ponto de vista ambiental, esse sistema de produção de hidrogênio não é considerado sustentável, devido às emissões de CO2, que contribuem para o efeito estufa. E além disso, ele depende da extração do gás natural, fazendo com que esse sistema seja dependente de combustíveis fósseis. A reforma do gás natural, usando vapor, é responsável pela maior parte do hidrogênio produzido nos Estados Unidos anualmente. Esse gás de síntese também pode ser criado pela reação de carvão ou biomassa, com vapor em alta temperatura e oxigênio em um gaseificador pressurizado. Em segundo lugar, temos a eletrólise. Nesse processo, uma corrente elétrica divide a água em hidrogênio e oxigênio. Se a eletricidade for produzida por fontes renováveis, como a solar ou a eólica, o hidrogênio resultante também será considerado renovável e terá inúmeros benefícios em questão de emissões. Projetos de geração de energia para hidrogênio estão decolando, onde o excedente de eletricidade renovável é usado para produzir hidrogênio por meio da eletrólise. Esse processo é bastante simples. O eletrolisador consiste em dois eletrodos de metal e uma fonte de alimentação contínua, que fornece uma carga negativa e positiva. Em um processo ideal da eletrólise da água pura, ou seja, água destilada, o hidrogênio aparecerá no cátodo, onde os elétrons reagem com a água para formar íons de hidrogênio e hidróxidos. Já os íons negativos, agora presentes na água, são atraídos para o anodo, onde são oxidados para formar oxigênio e água. A taxa de produção de oxigênio e hidrogênio depende da intensidade da corrente elétrica. Mas é um problema. A água destilada não é uma boa condutora de eletricidade. E para alcançar a produção adequada de hidrogênio, precisamos aumentar a tensão nos eletrodos ou aumentar a condutividade da água. Se decidirmos aumentar a tensão na fonte, nós diminuímos muito a eficiência do processo. Afinal, vamos consumir mais energia na geração do que a liberada pelo hidrogênio no futuro, e isso não é sustentável. Portanto, é muito mais eficiente se aumentarmos a condutividade do meio. Nesse caso, acrescentamos um eletrólito para aumentar essa condutividade, normalmente algum tipo de sal. No entanto, temos que ter atenção para o tipo de sal que vamos usar como eletrólito.
Se utilizarmos NaCl, que nada mais é que o sal de cozinha, vamos acabar obtendo o gás cloro no anodo, conforme a fórmula mostrada na tela. Apenas dizendo que eu não inventei isso, é apenas química básica. Essa fórmula está presente em muitos livros de química básica no ensino médio, quando vamos estudar sobre a eletrólise. E foi justamente a recomendação de não se utilizar o NaCl na eletrólise o tema do vídeo que postamos no passado. Fizemos o vídeo apenas para alertar sobre o risco do gás cloro liberado. E fomos duramente criticados por algumas pessoas. Porém, uma pesquisa rápida na internet e você encontra essa mesma recomendação vinda de várias outras pessoas. Pensa comigo. A maioria dos sistemas caseiros de produção de hidrogênio é instalada de forma precária nos carros. Basta um pequeno vazamento no sistema para que você potencialmente libere gás cloro dentro do seu veículo. E acredite, mesmo uma pequena quantidade de gás cloro já causa irritações nos olhos e mucosas, e isso pode causar um acidente. Se você não viu nosso vídeo falando sobre a eletrólise com NaCl, eu vou deixar um card no final desse vídeo, ok? Mas existe algum sal que pode ser usado que não libere algo tóxico? Sim. Outros materiais menos comuns que o sal de cozinha podem ser utilizados, como por exemplo o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. Ele inclusive tem um potencial de liberar mais hidrogênio que o sal de cozinha. Você pode usar também o bicarbonato de sódio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um material elaborado pela BBC, mostrando os elementos que serão obtidos usando vários compostos com o processo da eletrólise. Mas o que falta para o hidrogênio se tornar o combustível do futuro? Para o hidrogênio se tornar uma fonte de combustível popular, primeiro precisamos baixar seu custo de produção e ser mais competitivo com baterias e combustíveis fósseis. E nesse caso, nós temos duas possibilidades. Podemos melhorar o processo atuando nos materiais, ou utilizarmos eletricidade proveniente de energias renováveis para a realização da eletrólise. A primeira opção seria com a utilização do PEM, que significa Polymer Electrolyte Membrane, ou membrana de troca de prótons. Essa membrana é uma solução que tornaria o processo de obtenção de hidrogênio mais barata. O PEM substitui a água rica em eletrólitos por uma membrana de eletrólito de polímero sólido, posicionado entre o anodo e o catodo, com canais que permitem o fluxo de água, gás e soluções. A reação química geral basicamente é a mesma. No entanto, ela requer menos tensão para operar de forma eficiente e tem um tempo de resposta rápido, tornando ideal para a integração à rede como um método de armazenamento de energia. Como ela usa menos tensão e ainda pode ser usada como armazenamento de energia como uma bateria, é aqui que ela realmente reduz os custos. Já a segunda opção é a otimização do ponto de vista da eletricidade. O custo da produção de hidrogênio por eletrólise é totalmente dependente dos preços da energia elétrica. O processo de eletrólise deve tirar proveito do uso de energias elétricas mais baratas e limpas. Afinal, não adianta gerar eletricidade para fins limpos, sendo que a fonte geradora é poluidora, como por exemplo, usinas termoelétricas. A maior chance de sucesso do hidrogênio é alimentar uma nova economia com sua produção a partir de energia renovável barata e permitindo que o hidrogênio cresça gradualmente para ser o principal método de armazenamento de energia da Terra. Eu separei aqui do lado 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. E aquele vídeo polêmico sobre o perigo de produzir hidrogênio caseiro é um deles. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.